Olá a todos! Nessa aula iremos falar sobre o abrigo de máquinas. No nosso estudo sobre abrigo de máquinas, iremos abordar três itens: motivações para a construção do abrigo de máquinas, critérios de escolha da construção de um abrigo de máquinas e partes constituintes do mesmo. A primeira motivação para a construção de um abrigo de máquinas está relacionada à questão financeira, pois a aquisição de tratores e implementos tem custo elevado e requerem cuidados especiais. O abrigo de máquinas possibilita uma maior proteção às intempéries, como chuva e sol, que podem danificar os equipamentos com o passar do tempo. Aqui nesse slide, temos exemplo de como as intempéries podem danificar um trator. Suas partes metálicas tendem à oxidação e seus elementos de plástico e borracha tendem a se ressecar. Outro ponto relacionado à parte financeira é o risco de roubos e vandalismos. Já em relação à organização, o abrigo de máquinas permite o melhor gerenciamento dos recursos, além de possibilitar treinamento e, em alguns casos, manutenções preventivas e corretivas. Para construir um abrigo de máquinas, alguns critérios devem ser levados em conta. O primeiro que nós vamos mencionar é o acesso. O acesso ao abrigo de máquinas deve ser fácil para todos os pontos de trabalho, tendo estradas largas e de boa qualidade para evitar acidentes e danos aos equipamentos. O local de construção também deve ser preferencialmente centralizado, para facilitar a logística dos equipamentos e recursos. A topografia deve ter inclinação suave e permitir o escoamento da água de forma apropriada para evitar alagamentos. A disponibilidade de água e energia é necessária para a realização de limpeza dos equipamentos e possíveis manutenções preventivas e corretivas. O local escolhido também deve ser seguro, preferencialmente próximo à sede ou ao alojamento dos funcionários. E o capital é a quantidade de recursos que está disponível para a construção do abrigo. Aqui nós temos um modelo teórico para a construção de um abrigo. Temos a opção 1 e 2. Em qual desses casos você escolheria para a construção do abrigo? A opção 1 tem a vantagem de ser centralizado, facilitaria a logística dos equipamentos e recursos. Já a opção 2 está mais perto da sede, o que poderia lhe permitir uma maior segurança. Não existe uma resposta exata para essa pergunta, cada caso é um caso. De modo geral, a opção 1 se mostra mais interessante. Mas agora vamos supor a existência de um pequeno córrego cruzando a fazenda. Nesse caso, a opção 1 não se torna tão boa mais. Apesar de um pequeno fluxo de água, este córrego poderia alagar e danificar todos os equipamentos no galpão. Em relação à opção 2, é interessante observar a existência de uma estrada. Essa estrada também poderia dar acesso aos outros pontos da fazenda. Concluindo, deve-se analisar cada caso e observar todos os critérios em conjunto. Agora iremos falar das partes constituintes de um abrigo de máquinas, que seriam o galpão, o pátio, a oficina, a ferramentaria, o almoxarifado, o depósito de combustíveis, a vala, o encarretador e o escritório. Dentre todas essas partes, para se ter um abrigo de máquinas, é necessário pelo menos duas, que seriam o galpão e o pátio. O galpão é o espaço destinado à proteção das máquinas e implementos de intempéries. Possui uma parte coberta e existem alguns aspectos importantes na hora de construir um galpão. Em relação à sua geometria, deve-se avaliar o pé direito, que seria a altura dos pilares. Em função do tamanho das máquinas, deve ser construído o galpão de forma apropriada para caber o maquinário desejado. O número de pilares também deve ser avaliado. Quanto maior a distância entre os pilares, maior será a facilidade para a realização de manobras. Uma boa ventilação é importante para facilitar a dispersão dos gases lançados pelos motores.
O piso, preferencialmente, deve ser de concreto, porém também pode ser construído de chão batido. E é importante que haja uma boa iluminação. No nosso departamento, como vocês podem ver, existe uma parte do galpão que é destinada a guardar os implementos, e outra parte que é destinada para guardar os equipamentos autopropelidos e os tratores. O pátio deve ser um local aberto para facilitar manobras, regulagens de implementos, treinamentos de novos operadores e para realizar ajustes finais depois de manutenções. É interessante que ele possua um desnível para evitar alagamentos e pode ser construído de blocos, cimento ou chão batido. A oficina é o local para a execução de reparos e manutenção dos equipamentos, normalmente encontrados em propriedades com maior número de máquinas, a fim de realização de manutenções preventivas e corretivas. Deve ter uma iluminação apropriada. E um detalhe que eu gostaria que vocês observassem é a presença de aberturas nas paredes para facilitar a dispersão dos gases de combustão. É muito comum que na oficina possua um almoxarifado, onde são armazenadas as peças de reposição, uma ferramentaria, que é um local para guardar as ferramentas, facilitando a organização e controle das mesmas, e um depósito de combustíveis, normalmente mais utilizado quando o abrigo é longe da cidade. Agora eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos presentes no laboratório de mecanização agrícola. O primeiro equipamento é a dobradora. Ela é utilizada para dobrar chapas. O policorte é um equipamento utilizado para cortar perfis metálicos. Ele possui um motor e um sistema de transmissão com correias, onde é alocado um disco para o tipo de material que se deseja realizar o corte. A furadeira de bancada é utilizada para a realização de furos em peças. O esmeril é utilizado para amolar ferramentas e para desbastar peças. A bigorna é um equipamento muito utilizado em serviços gerais de forjamento ou de funilaria. Aqui nós temos algumas máquinas presentes na nossa oficina. Mais à esquerda é possível ver o sistema de oxiacetileno. Ao lado nós temos uma máquina amarela, que é um sistema para a realização de solda com o eletrodo. E mais ao canto, em vermelho, nós podemos ver máquinas para a realização de solda MIG e MAG. Outra máquina mais comum em fazendas de grande porte é o torno mecânico. Ele é muito utilizado na fabricação de peças, como buchas, engrenagens e eixos. Outro equipamento é a moça, utilizada para segurar peças e realizar serviços gerais. A prensa hidráulica é muito utilizada para a montagem e desmontagem de elementos por interferência. Um outro componente do abrigo de máquinas é a vala, que ela permite o acesso da parte inferior das máquinas para a realização de limpeza, lubrificação, troca de óleo e alguns tipos de manutenção. Outro componente do abrigo de máquinas é o encarretador, que é uma espécie de rampa com uma vala central, que muitas vezes também é utilizado para a realização desse mesmo tipo de procedimento. O encarretador, sua principal função seria efetuar transporte das máquinas e implementos para outras propriedades. E por último, nós temos o escritório, que seria o local destinado à organização do uso das máquinas, implementos e recursos, controle de funcionários, reuniões e planejamento do trabalho. E aqui nós finalizamos essa aula. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco e até a próxima.